Esta prova é de 1896 e foi feita por Maria Carolina Marins, aluna do 4º ano do Grupo Escolar Antônio Padilha, em Sorocaba, interior de São Paulo. São escritos históricos que mostram que há muito tempo as escolas utilizam este tipo de teste para medir o desempenho dos alunos. Este jeito de avaliar as crianças atravessou séculos e continua sendo usado nos dias de hoje. Foi assim em 1896 com Maria Carolina, em 1929 com esta turma de alunos da Escola Estadual Oswaldo Cruz, no bairro da Moca, e em 2012 com este grupo que está concluindo os estudos na mesma escola. Medir o conhecimento através de prova é algo tão estabelecido em nosso sistema de educação quanto a tradicional foto de formatura. A Escola Estadual Oswaldo Cruz é uma das mais antigas de São Paulo. Foi inaugurada em 1914. Há alguns anos, a escola criou um provão, que envolve todas as disciplinas para os alunos do Ensino Fundamental 2 e também para o ensino médio. No entanto, por aqui, a prova não é o único meio utilizado para avaliar os alunos. No ensino médio, Fundamental 2, além do provão, nós temos uma data onde é feita uma redação, então, tanto de 5ª a 8ª em ensino médio, eles têm um dia para fazer essa redação. O tema, algumas vezes, é trabalhado em cima dos projetos que a escola vem desenvolvendo e o resultado dessa redação, ele é usado em algumas disciplinas, né? E aí vai de acordo com o que o professor tem trabalhado ao longo do ano, ao longo do bimestre, com esse aluno. Atividades individuais, atividades em sala, pesquisa, enfim. Então, o professor do ciclo 2, do médio, ele também tem um leque de formas de avaliar, né? Então, não dá para a gente fechar o provão como uma única forma de avaliação. Isso acontece ao longo do bimestre inteiro. É uma avaliação continuada. Mas como se define o termo avaliação? Quais são os objetivos da escola ao avaliar os alunos? Quem responde são 3 pesquisadores que estudam o assunto. Ocimar Alavarce, da Faculdade de Educação da USP, José Eustáquio Romão, escritor e professor da Universidade 9 de Julho, e Cláudia de Oliveira Pimenta, mestre em Educação pela USP. A avaliação, ela tem sido historicamente um ponto muito nevrálgico nas escolas, na educação, né? E não é só no Brasil, acho que a gente pode dizer que isso é mundial. O debate sobre o que é avaliar, né, como avaliar, ele tem saltado os muros da escola e tem tomado a sociedade, e as pessoas falam disso quase que o tempo todo. A avaliação seria a emissão de um juízo, um julgamento, baseado em critério ou critérios, e, para tanto, é necessário que informações sejam levantadas. E, constituído esse juízo, esse julgamento, podem existir consequências. No ambiente escolar, a mais tradicional e eu diria a mais forte consequência da avaliação é a definição se o aluno será aprovado ou reprovado no final do ano letivo. Essa é a tradição mais forte, não só no Brasil, né, no mundo inteiro. O que a escola faz? Especialmente a escola básica. Faz anamnese, chama os meninos ao quadro durante uma aula, num exame oral, numa arguição. Depois o professor duvida se o aluno entendeu mesmo o que ele explicou, se ele chegou aos objetivos que estavam no plano de aula e tal. O que ele faz? Ele faz o exame clínico, né? Aplica a prova, dá trabalho e tal. Aí ele tem dúvida se o aluno aprendeu. Ele faz o exame laboratorial, segunda chamada, exame de final de ano, exames de segunda época, enfim, tem os nomes mais variados. E o aluno não está bem. O diagnóstico mostra que o aluno não aprendeu. Aí o que ele faz? Ele reprova o aluno. Ao contrário do diagnóstico médico, onde o médico dá o tratamento, os remédios, a dieta, os exercícios físicos, enfim, a recuperação que for necessária, o tratamento que for necessário, nós não damos o tratamento, a gente condena o aluno à morte, com a reprovação.
Então, o sistema de reprovação é que não tem sentido na avaliação. No Brasil, a avaliação nasceu com o sistema de reprovação. Enquanto nós não superarmos o sistema de reprovação, nós não teremos avaliação adequada na educação. Papai Noel chegou descendo pela chaminé, deixou os presentinhos e saiu pé ante pé. Por que obrigar as crianças a frequentar a escola, né? Porque elas poderiam se tornar seres humanos melhores. Apesar da existência desse discurso, o que nós sabemos é que em muitos países, mas especialmente no Brasil, a escola era como um mecanismo de ascensão social. E como isso não seria para todos, então a escola fica como que encarregada de selecionar os melhores, separá-los dos piores. Por isso, essa força que tem no Brasil, a ideia de reprovar o aluno, até mesmo às vezes como punição para os que são relaxados, coisas do tipo. Então você tem uma força muito grande da avaliação e que dá a ela uma dimensão política. Ou seja, ela organiza de certa maneira, não completamente, é claro, a vida em sociedade. A escola deve ser um espaço de aprendizagem para todos. Ela é importante para todo ser humano. Né? E não seria tarefa dela dizer quem são os melhores, quem são os piores. Ainda que isso possa ocorrer em outros espaços. Ela não tem que reproduzir necessariamente o que existe fora dela. Bom, a avaliação, portanto, ela foi ganhando relevância como esse mecanismo que alguns chamam até de exclusão. Né? Porque pelos seus resultados alguns são excluídos. Né? E, de novo, o Brasil destaca-se no mundo mediante, por exemplo, as taxas de reprovação, que é uma expressão desse julgamento que as escolas fazem. As avaliações externas muitas vezes vêm corroborar essa perspectiva. Avaliações externas? Mas qual é a diferença entre estas avaliações e aquelas realizadas dentro das escolas, feitas pelos próprios professores? A avaliação interna é aquela avaliação que tem o professor como o sujeito, aquele que controla, que organiza essa avaliação. Nos últimos 20 anos, refletindo um movimento que é mundial, no Brasil nós começamos a ter as avaliações externas. Por que são chamadas assim? Porque quem controla essas avaliações são pessoas, instituições, né, portanto sujeitos, que estão fora da escola. Quando você pensa no resultado das avaliações externas, tem que pensar assim, como é que eu uso isso do ponto de vista pedagógico? Né? Porque o grande debate sobre as avaliações é a questão do uso. Então, assim, quais são os usos mais criticados? Para bonificação docente, para ranquear a escola, né? Para promover competição entre escolas. Esse tipo de uso, de fato, eu acho que é bastante pernicioso. A principal avaliação externa feita em larga escala no país hoje é a Prova Brasil. Criada em 2005 pelo MEC, a prova avalia as habilidades em língua portuguesa, com foco na leitura, e em matemática, com ênfase na resolução de problemas. A prova é aplicada a cada 2 anos para alunos de escolas públicas de ensino fundamental de 5º e 9º anos. Antes da Prova Brasil, o governo federal criou, em 1990, o SAEB, que é uma avaliação feita por amostra com alunos de 5º e 9º anos do ensino fundamental e também 3º ano do ensino médio, tanto na rede pública quanto particular. As informações de desempenho na Prova Brasil ou no SAEB, em conjunto com o rendimento escolar dos alunos, a aprovação, resultam na nota do IDEB, que tem como objetivo entender como está o ensino em todo o país. Alguns estados também têm seus próprios meios de entender como está o aprendizado dos alunos de suas redes de ensino. É o caso do SARESP, que é aplicado aos alunos do ensino fundamental e médio das escolas públicas de São Paulo. Além das avaliações dos governos federal e estaduais, as escolas brasileiras também participam de uma avaliação mundial, o PISA, Programa Internacional de Avaliação de Alunos. Como se escolhe a escola, professor, que participa? Por sorteio. Então, no caso do Brasil, os jovens precisam estar matriculados pelo menos na 7ª série. É feito um sorteio de tal maneira que a gente possa ter os resultados também por estado e por chamado nível socioeconômico. Então, o PISA é por amostragem, então uma amostra de jovens de 15 anos, que representaria o quê? Os jovens que teriam concluído ou estão concluindo o que no Brasil é o ensino fundamental. E que deveriam estar dominando, né, ou ser proficientes, né, nesses letramentos que eu me referi. Então, desse ponto de vista, é como se fosse uma prova Brasil, né, só que aplicada em vários países.
Agora, no caso do Brasil, o uso do PISA, o seu impacto, eu diria que tem sido muito pequeno. Se você comparar, por exemplo, com a prova Brasil, né? Ou dentro dos estados, cada um com os seus sistemas, né? Na Europa, por exemplo, o PISA já tem um impacto muito maior. É bom lembrar que o PISA aplica uma prova a cada 3 anos. Então, isso dilui um pouco esse impacto, mas também os debates são os mesmos, por exemplo, na Europa. O ranking que é feito entre os países, e aí a discussão de como comparar esses países, que têm trajetórias diferentes. Mas volta-se àquilo. Se você aplicou uma prova e constata que os alunos não sabem, bom, eles não sabem, supondo que a prova foi bem feita, bem aplicada. Outra coisa é explicar por que não sabem. E mais ainda, que políticas serão desencadeadas para que as próximas gerações aprendam. Esses órgãos de desenvolvimento econômico multilaterais, eles parecem que querem criar um paraíso na Terra. Mas para poucos. E por isso eles criam sistemas de avaliação que é tão diabólico que o próprio fracassado se sente responsabilizado pelo seu fracasso. Eu reprovo um aluno e digo para ele, olha, você que é incompetente, você que não conseguiu fazer o que seus colegas fizeram. Seus colegas, você não estudou, os seus colegas... Quando, na verdade, é todo um aparato, todo um sistema que levou o aluno ao fracasso. Estão lembrados do provão que acompanhamos na escola da Moca? Lê bem a questão, com atenção, com calma. Depois que você escolheu a questão, não muda, porque a tendência é você acertar agora, nos primeiros minutos, que está a cabeça mais tranquila. Olha aí um exemplo de como as avaliações externas podem influenciar as provas da escola. Neste caso, a influência veio do Saresp. O aluno ele fazia essa prova uma vez por ano e aí ele sentia muita dificuldade. Então nós falamos, bom, então vamos fazer isso acontecer mais vezes para ele perceber esse movimento. Então vamos trabalhar dentro dos moldes de formulação de questão do Saresp, né? Então aí vem os resultados. Em cima desses resultados do Saresp é feita uma análise. Então, em que ponto que precisa ser trabalhado? Qual foi a habilidade que não foi desenvolvida ao longo do ano e que o aluno não se saiu bem no final, ali no Saresp daquele ano? Então vamos retomar. Fica atento na hora que você vai passar da prova para o gabarito. Fica atento porque às vezes a gente passa número errado e você acaba anulando a sua questão, ok? No começo do ano a gente trabalhou muito leitura. Então era uma situação que a gente percebia que o aluno tinha dificuldade em ler e depois, consequentemente, em interpretar, né? E então a gente começou a trabalhar com projetos para desenvolver a leitura. E a gente percebe o retorno. Ao longo do tempo a gente vai percebendo que essa leitura ela vai sendo dominada. Não dá para a gente trabalhar uma situação à parte da outra. Não dá para trabalhar só Saresp, não dá para trabalhar só avaliação, não dá para trabalhar só projeto. As coisas vão se intrincando uma dentro da outra e a gente percebe isso no aluno, a gente percebe um movimento diferente de aprendizado. Mas será que ensinar o aluno a fazer prova é garantia de que ele vai aprender de verdade? Alguns autores vão dizer, olha, não tem problema treinar, mas aí é que está a questão. Porque o treinamento, geralmente quando você conversa com os profissionais que atuam na escola, por que eles treinam as crianças para poder usar a prova, para poder fazer a prova depois? É assim, a justificativa é essa, porque a criança precisa aprender a usar o gabarito, ela precisa entender como que é uma prova de múltipla escolha, porque senão ela vai se atrapalhar na hora de responder, e isso pode implicar no resultado, é verdade, né? Alguns autores vão dizer, olha, de fato, precisa ensinar as crianças como é que trabalha com o gabarito, como é que ela lida com uma prova com questão de múltipla escolha, precisa mesmo. E pode treinar, porque esse treinamento tem um impacto no desempenho positivo. Mas é no desempenho, não é na aprendizagem. São coisas diferentes. Então os autores vão dizer, olha, o cuidado que tem que ter é que o foco não pode ser esse. Porque se o foco for esse, você não agrega conhecimento, né? A criança tem um bom desempenho, mas você não agrega conhecimento.